falar sobre multiplicação entre matrizes, tá? Em relação à teoria, nós temos uma explicação, sim, de ordem algébrica. No entanto, eu julgo que essa é uma explicação que acaba sendo mais complicada. Então, no nosso caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou explicar através de um exemplo que eu acho que fica bem mais simples, tá? Então, vamos considerar essas duas matrizes aqui, ó. Quero considerar a matriz A e a matriz B, tá certo? Vamos fazer uma anotação aqui, ó. A matriz A é uma matriz 2 por 3, ou seja, ela tem duas linhas e três colunas. A matriz B é uma matriz 3 por 2, ela tem três linhas e duas colunas, tá certo? Eu quero fazer A vezes B, quero pegar a matriz A e multiplicar essa matriz pela matriz B. Então, o que eu vou fazer agora é o produto entre as matrizes A e B. Como é que eu faço isso? É bastante simples o cálculo. Só vai ser um pouco mais trabalhoso do que o que nós fizemos até agora. Porque aqui você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a linha da primeira matriz e vai multiplicar pela coluna da segunda matriz. Sendo que cada linha da primeira multiplica cada coluna da segunda matriz. Tá certo? Então, para a primeira, eu vou pegar a linha. Para a segunda matriz, eu vou pegar a coluna. Então, vai ficar assim, ó. Então, eu vou até copiar aqui a linha da primeira. 3, 5 e menos 1. Cada valor da linha da primeira matriz multiplica cada valor da coluna da segunda, na ordem. Então, o primeiro da linha é o 3, o primeiro da coluna é o 2, então o 3 multiplica o 2, tá bom? O segundo da linha é o 5, o segundo da coluna é o 0, então o 5 vai multiplicar o 0. E para terminar, o terceiro da linha é o menos 1, o terceiro da coluna é o 2, então o menos 1 vai multiplicar o 2. Pessoal, é só isso, tá? Por que acaba dando trabalho? Porque todas as linhas da primeira multiplicam todas as colunas da segunda. Então, o que eu fiz com a primeira linha, a primeira coluna, nós vamos fazer com a primeira linha, a segunda coluna, com a segunda linha, a primeira coluna e assim por diante. Ou seja, o negócio vai ficar mais ou menos grande, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu só dar uma ajeitada. E aí você vai falar assim, tudo bem, professor, eu faço essas multiplicações e aí depois eu faço o que com os elementos? Nós somamos, tá certo? Os três resultados que nós obtivemos aqui, nós vamos somá-los, tá? Importante observar o seguinte, nenhum elemento da linha pode ficar sozinho, tá? E também nenhum elemento da coluna vai ter que ficar sozinho. Então, a quantidade de elementos da linha da primeira tem que ser igual à quantidade de elementos da coluna da segunda. Por isso que, para que a multiplicação de matrizes aconteça, esses números aqui devem ser iguais. Ou seja, aqui na linha eu tenho 3 elementos. O que indica a quantidade de elementos de uma matriz? O número de colunas, tá certo? Então, esse 3 significa que cada linha tem 3 elementos. Como eu pego os elementos da linha e multiplico pela coluna, o primeiro número aqui, que é a quantidade de linhas, indica também quantos elementos eu tenho por coluna, tá? Então, aqui na primeira coluna da matriz B, eu tenho 3 elementos, que é a quantidade de linhas. Então, a quantidade de elementos da linha da primeira matriz, que é dado pelo número de colunas da matriz A, da primeira matriz, tem que ser igual à quantidade de elementos da coluna da segunda matriz, que é dado pela quantidade de linhas, tá certo? Então, se esses valores não forem iguais, nós não poderemos multiplicar as matrizes. Fechou? Então, vamos lá. Então, voltando aqui, ó. Então, o que eu fiz? Primeira linha, primeira coluna, tá? Então, aqui, ó. Primeira linha e primeira coluna. Bom, então deixa eu só fazer uma anotação aqui, ó, para a gente não confundir, tá? Então, aqui, ó, é a primeira e a segunda matriz, tudo bem? Então, da primeira matriz eu pego a linha, da segunda matriz eu pego a coluna. Sempre assim? Sempre assim. Deixa eu tirar esse primeiro e segundo, que eu estou com medo de confundir vocês aqui,
tá? Mesmo para quem vai assistir o vídeo, tá bom? Então, eu sempre vou fazer linha por coluna. Então, vamos lá de novo, ó. Peguei na primeira matriz a primeira linha, peguei na segunda matriz a primeira coluna. Agora, eu vou ter que fazer o quê? A segunda matriz, ela tem duas colunas. Eu disse que cada linha da primeira multiplica cada coluna da segunda. Então, agora eu vou fazer primeira linha pela segunda coluna. A linha é sempre da primeira matriz. Então, eu vou fazer primeira linha pela segunda coluna. Então, vamos lá. Na linha eu tenho o 3, o 5 e o menos 1. Então, de novo, o 3, o 5 e o menos 1. Como ele é negativo, eu vou pôr entre parênteses. Quem eles vão multiplicar? Os elementos da coluna, na ordem. Primeiro da linha vai multiplicar o primeiro da coluna. Então, o 3 com o menos 1. Aí, tudo isso mais. O segundo da linha é o 5. O segundo da coluna é o 5. Então, o 5 com o 5. E mais. O terceiro da linha é o menos 1. O terceiro da coluna é o menos 2. Então, o menos 1 com o menos 2. Prontinho. Já terminei, então, de fazer todas as multiplicações com a primeira linha. Ela já multiplicou as duas colunas. Eu vou fazer o que agora? A mesma coisa com a segunda linha. Então, nesse momento, ó, eu vou pegar o 2, o 1 e o 0. Esses são os elementos da segunda linha, tá? E eles vão multiplicar, aliás, deixa eu pôr um X aqui, os valores da primeira coluna. Foi mal aqui. Percebam que aqui na matriz resultado, a multiplicação que eu faço me dá exatamente a posição do elemento. Então, ó, esse é o elemento 1, 1, é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Esse é o elemento 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Esse é o elemento 2, 1, segunda linha, primeira coluna. Tá bom? Então, a multiplicação que eu faço me dá a posição. Então, vamos lá. Peguei a segunda linha, quero pegar a primeira coluna. Como é que eu pego? Na ordem. Imagine o seguinte, pessoal. É como se você pegasse isso daqui, ó, tá? Fizesse uma cópia e girasse isso daqui para colocar aqui do lado, tá bom? Então, imagine que eu pegasse isso daqui e colocasse isso daqui deitado, ó, 202. Peguei isso daqui, ó, deitei. Tudo bem? O que eu deitei, eu vou encaixar aqui para fazer a multiplicação. Não ficou bonitinho por causa do 2, né? Mas é isso daqui, tá certo? Então, sempre, tá? Eu vou fazer essa inversão para poder fazer a multiplicação. Deixa eu apagar aqui os carinhas, porque agora não vou precisar de nada disso. Para a gente deixar bonitinho. Então, pronto aqui. Então, vamos lá, de novo. Então, segunda linha, primeira coluna. Primeiro da linha é o 2, com o primeiro da coluna, que é o 2. Segundo da linha é o 1. Segundo da coluna é o 0. E para terminar, o terceiro da linha é o 0. Terceiro da coluna é o 2. E tudo isso vai ser somado. Prontinho, já tem aqui a segunda linha e primeira coluna. Quem falta eu fazer? Falta fazer a multiplicação da segunda linha com a segunda coluna. Então, vamos lá. Segunda linha, o 2, o 1 e o 0, certo? Segunda coluna, vamos lá, na ordem. O menos 1, depois o 5 e depois o menos 2. Prontinho. Essa daqui é a operação que eu tenho que realizar para calcular a multiplicação entre as matrizes. Agora é só fazer as contas, tá? Eu vou fazer passo a passo, mas se quiser fazer direto, como nós falamos em outros momentos, pode fazer numa boa. Então, aqui vai ficar, ó, 3 vezes 2, 6. Tudo isso mais 5 vezes 0 é 0. E aqui mais com menos vai dar menos. Menos 1 vezes 2 é exatamente menos 2. Então, na primeira linha, a primeira coluna, ficou 6 mais 0 e menos 2. Tá? Deixa eu só colocar o parênteses aqui, que esse parênteses está errado. Pronto. Agora eu vou para a primeira linha, segunda coluna. Então, 3 vezes menos 1 é menos 3. 5 vezes 5, então mais 25. E para terminar, menos com menos é mais. E 1 vezes 2 é 2, fica mais 2.
Vamos para a segunda linha. 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 0, 0, e mais 0 vezes 2, 0. Para terminar, 2 vezes menos 1, menos 2, 1 vezes 5 é 5, e 0 vezes menos 2 é 0. Lembrando que o 0, ele pode assumir tanto sinal de positivo como de negativo, independe, tá certo? Para a gente terminar, então, o resultado de AB, ou A vezes B, como você quiser, é exatamente 6 mais 0, 6, menos 2, 4. Aí aqui, menos 3 com mais 25 vai dar 22, com mais 2, 24. Na segunda linha, 4 com 0 é 4. E para terminar, menos 2 mais 5 é 3, com 0, 3 também. Prontinho, pessoal. Esse daqui, então, é o meu resultado, tá certo? Que é proveniente da multiplicação de A por B. Percebam que nesse caso aqui, nessas matrizes, se eu quisesse inverter e fazer B vezes A, também daria, tá? Porque aí cada linha que tem 2 elementos ia multiplicar cada coluna de A que tem 2, tá? Mas eu teria uma matriz totalmente diferente, beleza? Então, pode acontecer de A vezes B ser igual a B vezes A? Pode, mas não é o natural, tá bom? E para terminar, ele pode também pedir para você fazer A ao quadrado, que seria uma matriz vezes ela mesma. Aí você vai pegar a matriz A e multiplicar por A. Só isso. Fechado? Prontinho, pessoal. A gente encerrou então aí esse vídeo.